supostos ministros aí da palavra de Deus, que vendem milagres inclusive, e do cara que ofertou, do inocente que ofertou. Entendi. Muito boa a sua pergunta. São duas situações. Se eu, que sou um pastor, um líder espiritual, faço mau uso do dízimo, o que vai acontecer é que eu vou perder a minha salvação por causa disso. Porque eu estou infringindo uma orientação divina. E isso vai custar a minha salvação se eu uso o dízimo da forma errada. Agora, o crente, o membro da igreja, na sua sinceridade, ele devolveu o dízimo na igreja, onde ele assiste. Ele não sabe se o dízimo lá está sendo usado da forma correta ou não. E talvez ele nem desconfie do que fazem com o dízimo. O importante é o ato dele de adorar. Se ele devolver o seu dízimo como uma forma de honestidade a Deus, ainda que o dízimo esteja sendo usado de forma errônea, ele com Deus está bem, porque ele fez a sua parte. O problema é de quem não deu sequência ao processo de acordo com a orientação divina. Ivan. Passou aqui em Malaquias 3 e o versículo 8 diz: roubará o homem a Deus, todavia vós roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí assim, no caso, se eu trabalhar e se eu não dizimar, eu estou roubando do Senhor? No caso o quê? Se eu trabalhar e não dizimar, aí eu estou roubando do Senhor? Exatamente. Quem não devolve dízimo e oferta, Malaquias 3 chama de ladrão. Roubará o homem a Deus? Sim. Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Se eu não devolvo o meu dízimo e a minha oferta, a Bíblia me considera um ladrão. E nós lemos um texto de Apocalipse aqui, dizendo que fora da cidade santa ficarão lá os mentirosos, os idólatras e os ladrões. Lá aparece também essa expressão. Então, devolver o dízimo é uma questão de honestidade. Devolver a oferta é uma questão de gratidão. E é isso que Deus pede de mim. Agora, eu tenho que estar ciente de como o dinheiro na igreja que eu devolvo o dízimo e oferta, eles estão sendo usados. E Marcelo tocou num ponto muito interessante, e os amigos que nos assistem em casa vão se recordar disso. O que mais temos hoje são pregadores televisivos pedindo ofertas, dízimo, dinheiro, e eles se enriquecem. Eles ficam ricos, porque eles são os donos da igreja. Deixa eu explicar para vocês como funciona o sistema na igreja adventista, que é onde eu conheço internamente e muito bem. Todos os pastores adventistas do mundo inteiro, eles são assalariados. Todos nós pastores do Brasil, nós temos um salário. Nós temos dedicação exclusiva à igreja e por isso somos assalariados. Todos os anos, nós assinamos um documento com a igreja chamado conflitos de interesse. Ou seja, eu não posso ter uma outra atividade rentável para me dar dinheiro, senão o meu salário da igreja. Então eu estou 24 horas à disposição da igreja. Eu não posso trabalhar 3 dias para a igreja e 4 dias em outro trabalho para mim. Não existe isso. Por que não existe isso? Porque se os levitas eram pagos para servir ao Senhor, e se Paulo está dizendo em 1 Coríntios 9, de que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, os pastores adventistas são pagos para 24 horas por dia estarem envolvidos com a pregação do Evangelho. Um outro detalhe, o salário do pastor no Brasil, por exemplo, que é uma realidade que eu conheço bem, ele é o mesmo salário em qualquer estado da federação. Eu posso ser pastor de uma igreja aqui em São Paulo que tenha 2.400 membros, como posso ser pastor de uma igreja do interior de Minas Gerais, onde eu nasci, lá em Aimorés. Uma igreja de 50 pessoas. O salário do pastor é o mesmo. Ele vai ganhar no interior de Aimorés o mesmo que o pastor de uma igreja central de São Paulo, de 2.400 membros, ganha. O salário do pastor é o mesmo. Ele é pago de forma igualitária para ficar 24 horas a serviço da igreja. Se não fosse assim, se eu não estou à disposição da igreja o tempo inteiro, eu não posso tirar do dízimo para o meu salário. É isso que a Bíblia ensina. Um outro detalhe,
o dízimo que os adventistas devolvem na igreja, eles são mais que suficientes para manter os pastores. Porque um pastor cuida de vários membros. Então, separa-se o dinheiro para pagar ao pastor, num salário digno do trabalho dele, e todo o dinheiro que sobra é aplicado na pregação do Evangelho. Todo dízimo que entra na igreja adventista mantém o ministério e todo o demais, que é a maior parte, é usada para pregar o Evangelho. Para quê? Para se confeccionar Bíblias, para se confeccionar estudos bíblicos, para se manter um programa de TV pregando o Evangelho, para manter o Evangelho sendo pregado, para manter uma rede de rádios. Um detalhe, vocês que estão assistindo a TV Novo Tempo, já perceberam que nos nossos intervalos, eles não são comerciais? Porque não entra aqui uma empresa, um banco, fazendo anúncio. A Novo Tempo não recebe patrocínio de empresas para vincular os seus comerciais. E sabe por que não? Porque é o dízimo que mantém esse canal funcionando para a pregação do Evangelho. A nossa finalidade aqui não é gerar dinheiro para trazer para dentro da igreja. É para manter um canal de pregação do Evangelho. Lilian. Pastor, eu já passei por igrejas onde o pastor principal da igreja tinha carros importados, casas de aluguel